Sim, continuaremos a nossa cobertura de Duna, a Profecia, porque vocês pediram pra gente voltar, e olha só, voltamos. Não estou sozinho hoje, tá bom? Aqui, ó, como vocês podem ver, tem um Grogo, mas esse Grogo não vai apresentar com a gente, por incrível que pareça. Ana Park, por favor, entre. Ó, meu broche. Cara, ela tá falando claramente que ela é uma Harkonnen. Isso é grave, isso é grave. Você quer comprar um óleo de baleia hoje? Sêmen de baleia. Isso. É isso que eles vendem nessa série. Primeiro, vamos lá. Vamos agradecer a galera porque a gente comentou na primeira edição que a gente só ia voltar pra segunda se a galera comentasse, se a galera pedisse. Mano, a gente teve muita visualização legal, a galera comentou bastante, teve bastante like e pedindo pra gente voltar. Então, E, como prometido, nós voltamos. nós voltamos pra comentar o segundo episódio chamado Two Wolves, ou Duas Lobas, ficou traduzido. Feminino. Olha só. E, antes, vamos lá, recadinhos. Primeiro, vamos lembrar que esse podcast aqui é em áudio e vídeo, então você pode assistir no YouTube, você pode escutar no YouTube também. Também estamos no Spotify, isso é muito importante, esqueci de avisar na semana passada, então sintam-se avisados nesse momento. Em vídeo? Em vídeo e em áudio no Spotify, bem lembrado. Deixa o like, não importa onde você esteja assistindo, no Spotify, no YouTube, deixa um like nesse momento. E também, esse podcast aqui é com spoilers, então... E possivelmente spoilers de toda a saga de Duna. Que não vai estragar muito essa experiência, porque Duna é assim. Mesmo que você já tenha visto o que vai acontecer, é legal ver como acontece. Mas estejam avisados. Então, assim, pelo menos assista o segundo episódio de Duna a Profecia, tá bom? Antes de assistir esse podcast aqui. Vamos lá. Ana Park, você assistiu esse episódio na estreia, certo? Sim. E aí? O que você achou? Eu achei, por incrível que pareça, eu tinha achado já o primeiro muito bom. E agora eu achei esse superior ao primeiro. Em termos de estrutura narrativa. E até de atuação dos personagens. Eu achei que o primeiro ia ser, sabe assim, que tipo de série que o primeiro episódio é muito bom, aí depois os outros nem tanto, aí vai minguando e perco o interesse. Consigo pensar numa série, várias séries em que isso aconteceu. Inclusive em Star Wars. Mas não foi o que aconteceu aqui. Esse segundo episódio capturou mais meu interesse. Tem muitos easter eggs pra quem é fã de Duna. E eu queria saber, você como um apreciador casual de Duna, o que você achou? Então, eu gostei muito desse segundo episódio. Eu concordo que ele é tão legal quanto o primeiro. Eu não sei se eu acho ele melhor que o primeiro, mas eu acho que ele conseguiu manter. Eu acho que ele conseguiu também dar uma carga mais legal para personagens secundários, eu acho. Entendeu? Porque no primeiro episódio, como eles estavam mostrando pra gente quem é quem vai fazer tal coisa, nesse segundo, eles pegaram alguns personagens que eles mostraram no primeiro episódio e deram alguns arcos, deram pelo menos algumas ações mais legais. Então, eu achei muito bom, funcionou pra mim. Eu tenho uma dúvida ou outra em algumas coisas, como por exemplo... Por que existe um campo de força? Tipo, o que é aquele campo de força? Porque tem um momento onde elas estão conversando, a Valia e a outra Bene Gesserit do Duque, e não dá pra ouvir o que elas estão falando, até o momento... Eu não entendi muito bem essa parada, tem cara de ser alguma coisa de universo expandido, mas pra mim o episódio foi muito interessante. E agora eu acho que setou, sabe? Tipo, tudo que a gente precisava saber foi setado, inclusive o confronto. Porque até então a gente tava assim, beleza. A Valia também tava assim, a Valia Harkonnen tava tipo, mano, eu vou dar um pau nesse cara e já era. Eu vou sumir com esse Desmond aí já era, que tacou fogo nos outros. Mas agora setou, não, agora eles são oponentes à altura mesmo, e agora a gente já sabe que ele é tão grandioso, tão poderoso, com aspas, quanto ela. Então, uma ótima introdução. Eu acho que o primeiro e o segundo, assim, fecharam a introdução perfeitamente, na minha visão. E agora a gente tem mais 4 episódios, você acha que vai ser o desenvolvimento? Sim, agora a treta tem que rolar, agora é o pau quebrando, eu acho. Tá, eu gostei também, eu gostei de como as pecinhas se ajustaram, por exemplo, alguns personagens se aliaram, tô pensando aqui no Desmond e na Imperatriz, né, que era uma aliança que eu não tinha previsto no primeiro episódio, e aconteceu, e outros personagens, assim, se nivelaram. Então, a Valia, né, a gente achou que ela era tinha uma mão muito maior do que realmente tem. Ela também achou isso, Ela também né? achou. O Arthritis também, né, ele se revelou um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu realmente achei que faz sentido isso que você falou, do primeiro e o segundo episódios andarem juntos. Um apresenta quem é quem, o outro nivela, mostra qual, né, a mão de cada um.
E eu sempre penso em Duna muito como esse jogo de cartas, assim, né? Que tá todo mundo tentando segurar, esconder, mostrar. E eu acho que esse episódio foi mestre nisso. Todo mundo tinha alguma coisa a mostrar ou a esconder. A gente pode chegar também mais nisso nesse episódio. E o que eu queria fazer agora mesmo era a gente passar por alguns momentos do episódio e que eu fui até anotando pra falar sobre os easter eggs que a gente teve. E aí, o primeiro easter egg foi a cidade Wallach Nine, né, no comecinho, com os 2 pilares que a gente viu na visão da Raquela. Porque eu e você, a gente tinha ficado na dúvida, né, que se era Corino, aqueles 2 pilares, que é o primeiro que o verme da areia vem lá e come a cidade de areia. Se era Corino ou se era Wallach Nine. E a gente viu que tinha os 2 pilares, que realmente seria o Wallach Nine. Então, o primeiro a cair seriam as Bene Gesserit. Certo? Eu entendi que é essa a mensagem da série. Isso é uma coisa muito legal dessa série. Primeiro, assim, talvez nós sejamos o único canal que tá cobrindo isso que não usou o título de Game of Thrones no espaço pra Duna. Mas agora, esse vídeo aqui, esse podcast vai estar assim, tá? O segundo capítulo vai ser finalmente Game of Thrones no espaço. O primeiro episódio não tinha sido Game of Thrones. Não tinha. Foi só, tipo, só porque rolou uma organização meio política religiosa ali, beleza. Esse episódio foi Game of Thrones. Planos atrás de planos. A menina secundária, a irmã do menino, fez um plano pra pegar o príncipe pra tirar. Isso é Game of Thrones. Agora sim foi Game of Thrones. Agora, só porque tem o imperador, todo mundo é Game of Thrones. Agora é. Agora esse vai ser o título. Nós vamos usar também. E não só isso. O que eu pensei quando você falou Game of Thrones foi exatamente a cena dela pelada, essa irmã do Pruitt, que morreu, Richies, com o Constantine, e totalmente pelado, com os peitos pra fora. Aquela cena clássica Game of Thrones, que tá mostrando uma maquinação, mas uma cena bem sem pudor, mesmo como a gente tá acostumado, como a gente sentiu saudades, né, em Game of Thrones. E essa cena é muito interessante, porque eu acho que é o primeiro exemplo, dentro desse episódio, do que eu falei de planos dentro de planos. Cada uma tem sua agenda. Eles estão ali ficando um com o outro, estão querendo curtir, estão. Mas fica muito óbvio que ela tá com uma agenda, ela fala, esse irmãozinho aí eu nem conhecia. Vivemos em planetas separados, né, ela fala, né? E ele também tá querendo informações sobre o artista, querendo saber se vai manter a frota imperial pra irmã, pra Inês, pro pai. Então, os atores brilharam muito, acho que também a direção, nesse sentido de eles estão lá curtindo, né, que é bem Game of Thrones aquela cena, mas ao mesmo tempo deu pra ver que eles dão uma pausada, assim, ela tenta fazer ele cheirar o negócio, que assim, claramente é cocaína, a gente chegou a essa conclusão. Mas tava azul nesse episódio, hein? O portal restrita foi lá e pingou o negocinho, e mesmo assim, tipo, passou, e eles estão usando essa cocaína. Porque assim, não, era só cocaína. E ela tentando drogar ele pra ele falar mais, ele falou, mais um pouquinho eu vou estar inútil, entendeu? Podia ser só uma cena de relação sexual, em que ele é o cara muito bom em dar orgasmos pra menina, mas, na verdade, realmente revela, é o primeiro gosto no episódio de como cada um tá maquinando ali, de um jeito, não é a maquinando aqui, tipo, natural, né? Do tipo, cada um tem seu interesse, cada casa tem seu interesse, eles estão representando as casas e eles estão maquinando. E cada um tem o seu interesse, e ao mesmo tempo, a gente tá falando, esse episódio mostra isso muito bem, esse episódio foi muito bem escrito, tá? Eles falam isso muito bem, que essa questão do jogo de poder, do plano sobre planos, sobre o poder do imperador, não é algo só ali, entendeu? Nesse episódio, por exemplo, eles colocaram pra gente uma rebelião acontecendo. Então, assim, não é gratuito, não é... eles vão... Ela tá tentando armar porque sim, porque ela vai dar o poder pro pai dela. Não, tem um contexto. E as maquinações estão em todos os lugares, não só no micro, tá no macro também. Enquanto ele tá tendo que lidar com uma maquinação dentro do próprio palácio, no fora eles estão se unindo também. Então, tudo tá conspirando pra tirar o poder deles, ou pra tentar tirar o poder. Eu falei que esse episódio foi muito bem dirigido. Cara, quem dirige esse episódio é um cara chamado John Cameron. Não é parente do James Cameron, infelizmente, eu achei que era. Mas, olha aqui, ele é produtor executivo, geralmente, de séries, como Severance, por exemplo, né, no Apple. A própria Duna também é produtor executivo. Mas, ele dirigiu esse episódio, ele dirigiu 4 episódios daquela série Legion, que é muito boa, que é do filho do Professor Xavier. É muito boa, com a Aubrey Plaza. Que ela tá... É muito boa essa série, ele dirigiu 4 episódios. Ele dirigiu um episódio de Fargo, mas é aqui que tá o trunfo. Esse cara, ele é velho. Ele dirigiu um episódio de cada série dos 2 grandes trunfos, 2 grandes joias da coroa da Record à tarde.
Ele dirigiu um episódio de Xena, Princesa Guerreira, e um episódio de Hércules, A Lendária Jornada. E o episódio da Xena que ele dirigiu, eu lembro vividamente porque tem o Bruce Campbell. Ele tá no episódio, ele é um fanfarrão que tenta passar a perna na Xena. É meio uma vibe meio Indiana Jones, eles acham uma arca assim com tesouros e tal. E o Bruce Campbell tá nesse episódio e apanha muito da Xena nesse episódio. Então, por isso que esse episódio é tão bom. Se o cara dirigiu Xena e Hércules, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Hércules? É Hércules. Da Record, que passa na Record. É, daquele cara que era meio bronzeado, grandão. Que ele sempre faz professor nas coisas e... Inclusive, eu acho que ele tá naquele filme Deus Não Está Morto. Eu acho que é ele, inclusive. Ele tem uma vibe meio religiosa hoje em Caraca, dia. fala de alcance agora. O quê? Fala de range. Então... Mas na hora que eu bati o olho aqui, eu achei em Hércules, acabou, não preciso saber mais nada, tá contratado. Mas assim, ele mandou muito bem nesse episódio. Manda bem. Eu queria fazer, inclusive, uma errata que a gente chamou a diretora de Ana, né? Mas eu quis falar Alison. Ana é a showrunner, né? É, Foggett, ela é a diretora de fotografia. Então, Alison é a showrunner e Ana é diretora de fotografia. Ah, então tá feita errado. Inclusive, outra errata. No primeiro podcast eu falei que o Buck do Era do Gelo era no 4, mas ele é no 3. Obrigado aí quem me corrigiu nos comentários. Obrigado mesmo, isso é muito importante eu saber disso. Esses fatos, eles são muito importantes. Até porque eu não assisti o 4. Então não tem como eu saber. Por que você puxou mas o 4, eu assisti o 3. né? Mas aí, agora eu faço um contra-gancho, porque na história do Buck, onde ele fala que ele morreu e sobreviveu... No filme Era do Gelo. No filme Era do Gelo 3, a doninha Buck, ele fala que ele perdeu o quê? Um olho. Coincidências. Ele morreu, sobreviveu e perdeu um olho. Parece alguém que a gente tá conversando sobre nessa série, né? Parece. Eu pensei muito no Desmond essa semana. Não desse jeito. Mas... É porque no primeiro episódio a gente tinha falado que talvez ele fosse um gola, né? E eu lembrei de uma coisa, que os golas, eles têm olhos artificiais. Por algum motivo. Os Twi'leks, eles só falam que os olhos são artificiais. Uma das primeiras coisas que, quando Duncan Idaho volta no Messias, alguém fala assim, acho que o povo fala, geralmente eles têm olhos metálicos, né? Mas, engraçado, os Twi'leks falam que são olhos superiores aos normais, mas os Twi'leks não usam. Meu, você acabou de me dar um insight aqui. A gente viu nas visões 2 olhos robôs. Olhos azuis, igual do Desmond. Sim. Se ele for, tipo, uma parada artificial, só que robô, assim. Muita gente tá falando que ele é um cyborg, né? Existem alguns cyborgs. Ah, tem cyborg em Duna? Tipo assim... Ah, então é isso. Não é bem cyborg, mas é tipo assim, são pessoas que são metade homens, metade máquinas, que seriam cyborgs, no caso. Que é a definição de os personagens. Mas, assim, eu acho que seria muito fácil, eu acho que a gente é levado a pensar isso por causa da cena do lagartinho, né? Então, eu ainda acho que é alguma outra coisa. Eu ainda não sei se ele é um gola. Eu tô muito, muito na dúvida, de verdade, assim. Tem muita pista e pouca... A única coisa que é mais concreta, assim, se a gente fosse tentar teorizar mesmo, é isso aqui que ele faz. E eu reparei certinho. É um dedo inclinado, é o anelar inclinado e os outros abertos. Então, tipo, parece que ele tá apertando alguma coisa com o anelar, como sabe? se ativando. E ele tem um quê aqui? Bem uma cicatriz, entendeu? né? Eu fiquei... Bem uma coisa que essa série cima. faz muito bem, a gente até comentou quando a gente tava assistindo, é movimentação. Isso é muito importante. O Norton, ele é um grande fã de movimentos jutsus. Sim, cara, pra mim... Cara, quem acompanhou o Naruto quando tava saindo no Narutinho, lembra da febre que era você copiar uma imagem do Google e ficar fazendo o jutsu. Você daria uma palhinha pra gente? Você consegue fazer o do Jujutsu? Não. Faz do cachorro. Do Jujutsu o cachorro. O Jutsu Kaisen é cachorro amaldiçoado. Assim, porque é um cachorro, tá vendo? Aham. O elefante era alguma coisa assim. É assim mesmo, porque aqui é a tromba do elefante. Aqui é o pássaro. É o Megumi que faz isso. Eu tenho 30 anos, tá bom? Mas aí no Duna, eles fazem muita mãozinha. Eles fazem a linguagem digital, né? Das Yana Gesserit, que se repete e... Cara, perfeito, já estabeleceu. Isso aí já é uma coisa. É uma coisa, tipo, é Bene Gesserit. Se bate o olho agora, você fala, cara, esse é poder da Mas Bene assim, Gesserit. se você estiver fazendo bem assim na sua frente, isso aqui não, isso aqui é Libras. Okay. Agora, se a pessoa estiver fazendo meio escondido, assim, ó. Sabe, aí já é linguagem digital. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem aquela hora que a princesa tá... Antes dela treinar com o Atreides... Cara, desculpa. Toda vez que tem uma interação entre a princesa e o Atreides, assim, meu olho revira. É muito crinjola, assim. Crinjola. Muito crinjola. É o núcleo meio casal romântico
da novela da Malhação, Que assim, a princesa, sabe? ela se tornou crinjola nesse episódio. Ela tava legal. É... Agora ela, tipo, se desesperou. Quando eles interagem, eu fico meio... Ai, eu não posso ficar com você. Uma coisa era quando eu ia embora. Agora não mais. Ele, eu entendo. Mas a questão ali é, quando ele vai falar com ela, eu quero que você fale um pouco sobre isso também, na hora que ela tá treinando, ela tira uma faca e ela gira essa faca muito rápido. E é do mesmo jeito que lá atrás, lembra no primeiro episódio? Que a Valia A manda Doroteia. a Doroteia enfiar a faca no pescoço? Quando a Doroteia pega a faca, ela faz esse mesmo movimento. Gente, eu achei bizarro você lembrar disso, mas é isso mesmo. E eu vi, e aí na hora que eu vi a princesa fazendo o movimento com a faca, eu falei, opa, movimento Bene Gesserit. Aí ela fala, isso aqui foi a caixa que me ensinou. Então, e aí eu quero que você fale um pouco desse ponto, que eu lembro que quando você me falou do episódio, a gente falou, não, segura pra falar no podcast. Porque quando ele vai falar com ela, eles não estão só treinando, né? Ele tem ali uma coisa acontecendo. Ah, sim. O que eu comentei quando eu estava vendo o episódio é que aquilo ali não era ele só fazendo um comentário qualquer. Inclusive no livro, às vezes você lê, você vê o comentário e você vê só a análise dentro da cabeça da pessoa que falou e que ouviu o que cada um queria dizer. Isso é muito legal. O jeito tem uma cena de jantar no primeiro livro que ele faz isso, assim, no ponto de vista do Elliot Keynes, e é só ele entendendo as intenções secundárias, tipo, tem a fala X, Duque Leto, que gostoso esse jantar. E aí, tipo assim, não, esse cara é da guilda e ele tá pensando isso, não, o objetivo dele foi isso, foi com tal intensidade. Então, em Duna, as coisas funcionam assim. Legal. Quando o Kieran Arthritis fala assim, tá treinando esse horário que é aluna aplicada, mas isso aí não foi eu que eu te ensinei, não. O que eu entendo. De onde veio esse movimento? Por que minha influência sobre você não tá funcionando? 2 mestres, sabe? Uma parada meio assim. Exato. Tipo assim, quem que você vai servir? E era a caixa, as Bene Gesserit, né? Porque não tem jeito. A penetrância das Bene Gesserit, assim, a permeabilidade delas é muito grande. E esse episódio, ele tenta brincar com isso um pouco, né? Nossa, sim. Eu sei pra onde você vai. Desculpa, eu te cortei. Mas eu sei pra onde você vai. Minha mente explodiu. Não, é que isso acontece muitas vezes. Eu vou voltar na primeira permeabilidade que a gente viu, tá? Que foi bem no comecinho, a gente veio do Alec-Nine, dos 2 pilares e tal. Quem que desce ali pra ver se fazer a autópsia da caixa? Era uma moça que ela tem uma marca na testa. Primeira né? coisa que a gente percebeu. Isso é uma coisa que eu acho que o filme do Denis Villeneuve fez muito bem, que é estabelecer linguagens visuais. Então, você vê aquilo losango, isso eu não me recordo de ter no livro, nem em nenhuma ilustração que eu já vi. Você vê aquilo losango e fala, escola Suki de condicionamento. Ai, ela fala mesmo Suki, é verdade. Ela fala? Não, é legal porque quem é fã, né, tipo assim, quem lembra do filme, já pensa no Yue, que era o médico dos Arthritis. Ele tem a marca na testa. Também tem um losango, que é assim, é a marca do... O que é essa marca? Por que tipo, eles são marcados? Porque é uma escola de condicionamento em que são os melhores médicos das galáxias, né, do Império, e eles são condicionados a nunca trair quem contratou eles. E esse condicionamento é inquebrável. Então, quando você vê Duna, você não percebe, mas eles falam que, por exemplo, o traidor dos Atreides foi o Yue. E logo a gente já sabe. Só que aí, acaba esse arco do que Leto morre, que nem no filme. O Thufir Hawat, ele passa a outra metade do livro achando que foi a Jéssica. Porque o cara é inquebrável. Inquebrável, ninguém nunca tinha quebrado esse condicionamento. Só que o Barão Harkonnen, ele é muito bom nisso. Ele é bom de dar às pessoas o que elas querem, corromper elas. Tanto que o mentat deles, o Peter, é um mentat corrompido, o Twisted Mentat. E ele sabe exatamente onde pegar. Ele pegou ele pela Wana. O Yue tinha como essa esposa, que era uma Bene Gesserit, que ensinou até umas técnicas pra ele. Então, ele sabia, quando ele meio que assim, tem um confronto com o Barão, ele sabia algumas coisas, se o Barão tava mentindo ou não, porque ele só queria que ela estivesse em paz. E ele fala assim, não, ela tá morta, então eu posso morrer também. Ele só queria isso. Ele só queria que a Wana não estivesse sofrendo. Porque ele sabia que o Barão não ia cumprir a metade do trato dele. Tudo isso tá no filme, mas não aparece tanto, né? Exato, mas é inquebrável. Então, esse condicionamento, assim, eles são muito fiéis. Só que o que essa médica que vai fazer a autópsia da caixa, ela fala, eu jamais esqueci de onde eu vim. Eu sou fiel às Bene Gesserit ainda. E eu acho que isso é a primeira instância de você... Quando você vê essa cena, você tem que entender que as Bene Gesserit estão em todo lugar. Elas estão em tudo, até na escola de médicos ali. Ela faz a mãozinha, igual o cara faz com o Paul também, né? Que eles vão fazendo ressonância na pessoa com a mão, assim. Exatamente. Pô, desculpa, mas é um universo expandido muito, muito... Como é que fala?
consolidada, assim, muito fortificada, assim, tipo, a mão é o mesmo movimento. É legal ver isso, é muito gostoso ver esse tipo de coisa. Assim, a série conseguiu trazer o que há de melhor dos filmes de Duna, porque se você for ver o filme do Lynch, por exemplo, não tem todos esses códigos, né? Foi uma interpretação do Denis mesmo. Essa coisa visual, ficou lindo, ficou muito assim, porque como é que você vai trazer tanto diálogo, tanta coisa interna? Ele faz visualmente, né? Então, a escola Suki, blá blá, ele só põe um losango ali. E ao mesmo tempo, isso aqui me lembra um pouco o movimento que o Desmond fez. Você lembra disso? Ah, ele tem um movimento... como eu falei, o movimento dele é muito específico pra não ser nada, cara. Me lembrou o Yue, quando ele fez de novo. Ele fez com mais close dessa vez, né? Porque com o Pruitt, o menininho, ele fez um pouco meio corrido, meio no escuro. E agora, é o olho da cicatriz, né? É o olho da cicatriz. No mesmo lado. O que essa médica Suki fala? Ela fala um aquecimento interno, algo queimou de dentro pra fora. Tipo, um estresse. Ele causou algum estresse muito grande, algum pesadelo. Ela teve algum pesadelo. E ela fala que no sistema meridional. Esse sistema, ele não existe, certo? Só que, você já ouviu falar de ACMR? Claro, já. Então, ACMR, o M é de Meridional. Ascending Meridian Reflex System, uma coisa assim. System Reflex. Então, é um nome meio pseudomédico, bonitinho, mas seria algo tipo um SMR, aquela sensação que te dá, sabe? Aquele formigamento, arrepio, assim. Seria esse sistema meridional. Eu sou médica e nessa época que eu surgiu o SMR eu me interessei, eu queria saber o que era. Fui estudar e não é uma coisa que existe. Mas o meridional, eu acho que eles resgataram meio disso, assim, sabe? Assim, e é uma coisa a ver com sensação, é isso? Eu acho que sim, o estresse, sabe assim, a tristeza que o menino tava passando, o medo da caixa. Eles estão indo mais pra esse lado, eu não sei se é verdade, mas tipo, tá contido nessa lore de Duna, da questão do Suki, né? Essa linguagem, assim, colocar os dedos, falar meridional. Então tá aí nesse sentido. Mas dessa cena o que eu mais tiro é que ela fala assim, não, jamais esqueço de onde eu vim, que é as Bene Gesserit. Certo. Uma coisa que a série tá fazendo muito bem, pelo menos até agora, o segundo episódio, é que ela não está sendo gratuita em nada. Pode ser que depois eles desandem e tal, mas, por exemplo... Até a cena de sexo. Até a cena de sexo... Não, e eu fiquei pensando na questão da Raquela. Tinha um propósito, né, naquela cena, aquela interação. Sim. É que a minha questão é, tipo assim, eu tô pensando, por exemplo, na Raquela. Eles mencionaram a Raquela ali, heroína de guerra e tal, criou as Bene Gesserit, criou a Irmandade, né, não chama Bene Gesserit. Ela, em ser uma fundadora, ela descobriu a fórmula pra virar uma reverenda madre e não morrer. E eles começam a falar, não, ela que descobriu a fórmula, beleza. Só que daí volta, isso eu achei muito legal, porque eles poderiam ter só esquecido essa personagem, já fez a função dela, já cobrou ali, já confiou na Valha. Só que daí eles voltam a trazer essa importância dela. Então, E eu fiquei meio que chocado com isso. Falei, eles vão falar de novo sobre a Raquela? Porque eles estavam muito assim, tipo, a nossa mestre, a Raquela, a criadora. Como se um negócio muito inalcançável. E aí, quando eles falam de novo sobre a profecia, na hora eu me liguei. Que, pega a Lila, enfia ali a gotinha azul no zóio dela pra falar com a Raquela. Porque ela é descendente da Raquela. Então a Raquela ainda está presente mesmo morta. Muito legal, tipo... E isso me dá um gosto de assistir, porque eu sou nerdola de detalhes, assim, por exemplo. Eu adoro essas coisas. Eu adoro... Principalmente falando de texto, assim. Tipo, por que ele botou esse detalhe? Por que ele botou esse outro detalhe? E posso comentar uma coisa muito boa nesse texto? Que no primeiro episódio, as duas irmãs Harkonnen, a Valya e a Tula, estão juntas vendo um arquivo de todas as pupilas, as acólitas, né? As meninas da escolinha ali, né? Isso, as acólitas. E aí elas falam, olha, essa aqui é sua favorita. Quem que é? A Theodesia. E essa aqui, a Lila? A Lila é muito pudica. Ela é muito religiosa. E essa aqui? Essa aqui é muito rebelde. E aí eles falam assim, nossa, que chato, né? Tipo, o núcleo da escola é meio foda. Quando chega no segundo episódio, eu sei quem é quem. Graças a isso. Bem. Quem que tá indo junto com a Valya? A Theodesia. Que é a preferida dela. Por quê? A preferida dela, que ela tava escolhendo naquele momento alguém pra ser colega de quarto, porque mesmo ela sendo princesa, ninguém tem privilégios na Bene Gesserit, da Inês, que é uma princesa. E aí, a pessoa que ela escolheu, que é a favorita dela, vai lá tentar se aproximar e substituir a Caixa, nesse sentido de aproximação, né? Mas a Lila já tinha sido apresentada pra gente, a gente já sabia quem ela era. A gente sabia que ela era obediente, que era religiosa. Se a Tula, que criou ela como mãe, né? Porque parece que a mãe dela morreu no parto, dizem elas. Dizem. Falasse, ela ia conseguir. Então, aquela cena
Valia falando com a Tula, porque foi ideia da Valia, tá? Sim. Ela falou assim, você vai ter que fazer isso. A Valia é a mastermind, né? Até agora, sim. A Tula, tadinha, então, vou repetir. Pra quem não lembra, essa é a atriz de Sexto Sentido. E no Sexto Sentido, ela não tem objetivo nenhum, além de ficar triste. Então, mas ela tá bem nesse papel de E aqui, sofridinha, de irmã sofrida. ela tá sofrendo de novo. Só que se vocês forem ver as entrevistas, ela é a mais animada com Duna. Ela fala uma coisa muito legal nas entrevistas. Procura o nome dela, por favor, dessa atriz que faz a Tula. Ela fala uma coisa que é assim... é muito legal essa série. Você imagina você como mulher não ser autorizada a gostar de ficção científica. E somos nós, duas mulheres de mais de 50 anos. A gente nunca trabalhou junto. Já falaram pra gente, a gente nunca trabalhou junto. Ela e a Emily Watson, que faz a Valia. Mas é porque ninguém contrata duas senhoras pra fazer junto. Imaginem ficção científica. Então, Duna Profecia tá sendo muito inovador nisso. E ela fala, tipo assim, eu tô dando minha perspectiva como mulher, minha atuação. Eu tô sempre pensando como é que eu faria isso nessa situação, e é uma delícia estar no universo de Duna, que não é assim, onde eu tô acostumada a ser chamada pra trabalhar. Olivia Williams é o nome Ela da é atriz. Olivia Williams, ela era, tipo, meio... como é que é galã, assim, tipo, meio... Meio musa, meio... dessa época, assim, ela fez vários filmes na década de 90 nesse papel, e ela é super, tipo assim, não, porque como mulher e é apreciadora de ficção científica, é muito legal, papá. E a Emily Watson, ela fica mais quieta na entrevista, isso que é engraçado, né? Ela fica só concordando, assim. E, cara, a série foi feita pra essas duas, assim, tipo, elas estão carregando, é muito legal ver qualquer interação delas. A gente comentou quando a gente tava assistindo, isso ficou na minha cabeça. É visível ver a Emily Watson como Valia, é visível ver ela quando ela perde o controle, quando ela tenta segurar a compostura. Faz a imitação que você fez da boquinha dela. Parece que ela vai falar, sabe quando você, sei lá, sua mãe vai brigar com você? Vai logo daqui, passa, assim. Ela aperta a boca, assim. E ela faz essa boquinha, tipo, nesse episódio mesmo, a Tula fala assim, você não tá confiando em mim, né? Ela faz, tipo... Faz o que eu tô mandando, faz o que eu tô mandando. E precisa dessa carga, porque se ela é a madre superiora, reverenda, pá, tudo pica das Bene Gesserit. Ela tem que ser essa... E ela precisa segurar tudo aqui, ó. E é tudo, exato, todos os planos estão na mão dela. Porque tudo na mão dela. E se é tudo na mão dela, tem que ser tudo na mão dela. Então, tipo, ela tem que ter essa carga, e é isso que ela mesma falou. E botar as duas atrizes mais velhas pra fazer uma parada dessa, traz a carga que precisa, cara. Se botar uma mina novinha ali, você não vai comprar. Você não vai comprar. Nossa, tá perfeita essa interação. Muito. E ao mesmo tempo, esse é outro acerto do casting, que é colocar o Travis Fimmel. Porque o Travis Fimmel, ele tá nesse meio termo, meio herói de ação e meio doidinho, sabe? Ele tá conseguindo fazer esse meio termo, tipo... Ele é o Desmond? O Desmond, tá. Isso. Ele tá nesse meio... Ele não é aquele... Tipo, quem é o herói de ação é o Atreides, sabe? Bonecão, quadrado, e ele anda com o peito pra frente, assim. Ele é o bonecão. Ele e a princesa, são os dois bonecões, assim. Ação, lá. Ficção científica, naves, drogas. Os dois não. A Valia, ela tem essa carga ela parece mesmo uma madre superiora, de verdade. Tipo, eu conseguiria... Se pegar ela, tirar ela e botar ela numa série de convento, funciona muito, assim. Ela parece mesmo uma freira fodona. E ao mesmo tempo ele tá nessa vibe doidão. E ele não tá com 20 anos. É isso que eu tô falando, entendeu? Ela não é ela contra um moleque, não é ela contra uma mina mais nova. Não, é uma galera meio macaco velho, assim, sabe? Tipo, ela viu coisas, ele viu coisas, ele passou por coisas, ela também. Então, cara, é briga de gente grande. Não é briga de quem tá começando. Não é igual a rebelião. A rebelião é muito briga de quem tá começando, assim. Vamos lá tirar o poder do imperador. Não, tudo bem. Os adultos já estão em outra vibe, que é o que eles mostram nesse episódio. Quanto mais adulto, mais em cima do escalão, mais silenciosa a guerra, né? Mais silenciosa a guerra e, tipo, e mais inteligente. Porque, assim, como eu falei, nesse episódio a gente descobriu que tá rolando uma rebelião. Que, na verdade, o Desmond não mentiu. Então, ele não mente. O ataque em Arrakis foi mesmo as casas. A gente ficou pensando, será que ele tava só tentando convencer o imperador a assustar, que é o maior medo dele, né? Mas não é. Então o Desmond não mentiu. O ataque a Arrakis mesmo, que ele sobreviveu, foram da galera se organizando. Outras casas se organizando, pegando dinheiro, pegando especiarias pra tentar dar o golpe no Só que casas imperador. muito menores, porque elas estão se revoltando contra as casas maiores. Então, e aí toda essa vibe da rebelião em Duna, você vê, cara, ela é muito moleque, assim, sabe? É uma coisa meio Star Wars, né? É uma coisa meio Star Wars, mas até o próprio Star Cadê Wars, Mon assim... Mothma? É isso que eu ia falar.
Depois, o próprio George Lucas assume isso depois, que ele precisa colocar uma galera mais velha ali. Então, tipo, a Leia é legal como líder, mas você não compra que ela tá coordenando todo mundo. Aí bota o general Dodona lá, velho de cabelo branco. Bota a Momótima lá, toda meio angelical. Então ele bota pessoas pra você falar, não, esses caras aí são os líderes. É o que essa série tá fazendo. Então tem a molecadinha de, vamos pra rebelião, vamos tal. Na hora que revela pra gente que é a Valha, você fala, pô, é por isso que só é molecada, porque é a Valha que tá mexendo neles, não tem ninguém Calma, ali. então vamos voltar um pouco, tá? Volta. A gente vai de novo pro bar, o meu bar favorito. Sua balada favorita. Nossa, é minha balada que eu... Punts, adorei esse Aparentemente cenário. vai ser recorrente, tá? Mudem a música, caramba. 10 minutos pra frente a gente tá ouvindo isso, que saco. E aí lá tá quem? Tá o Kieran, a Triris, a moça do bar, que foi muito marcante no primeiro episódio, do olho azul. Micaela. A Micaela. Caraca, é a Micaela. E aí um outro cara, né, assim, que estão conspirando. E aí você fala, o Kieran tá dentro disso? Não tá, né? Pô, o cara tem Trades. tem um cargo dentro do palácio. Ele está junto na rebelião, e a menina também tá junto na rebelião, falando se deu certo, se não deu, coordenando. E ele tava mapeando o castelo. Isso, e aí depois no dia do funeral, ele tava mapeando o castelo, aquele aparelho, né? Ixiano, claramente Ixiano, que tu. E aí eu achei que ele queria ouvir, grampear, mas na verdade ele tá fazendo um mapa, e só faltou um lugar. Que a gente ainda vai descobrir o que era esse lugar. E aí, a gente fica assim, pô, tá liderando a rebelião. E ainda a Micaela dá a chamada pra ele, que ó, eu vi você com a princesa outro dia, viu? Quem não viu? Não foi só eu, não. Você tá se divertindo, mas toma cuidado. E de fato, depois ele vai conversar com a princesa, eles se beijam. E ela que dá o fora nele. Esse menino, ele tem a cabeça no lugar? Parece que ele sabe o que ele tá fazendo. Não, eu sinto que assim, na hora que tudo começar a ir pros ares, vai ser muito culpa dele. Vai ter acontecer alguma coisa aí. Uhum. Porque, ó, ele... E vamos, ó, mais uma vez, essa série tá fazendo eu gostar muito mais da Valha Harkonnen, hein? Vamos lá. Lembra que você falou depois do episódio? O quê? Não. Você virou assim, eu não tô gostando, não tá dando certo pra Valha. Depois que a gente assistiu, no final ali que tem ali o confronto da Valha e ela saiu perdendo, eu fiquei triste. Falei, minha amiga Valha aqui tá triste, cara. Olha ela indo embora triste, ó. Ela passando triste, indo embora, no escuro. Acho que eu não tô gostando mais tanto dessa série. Não tá dando certo pra Valha. Deixa assim. Eu nunca... Beleza, os Atreides lá no Duna, pô, Atreides, vamos lá. O Imperador matou todo mundo, os Atreides. Matou todo mundo, explodiu tudo. Beleza, eu entendo a parte dos Atreides serem muito honrados, tal, uma casa grande, eu entendo. Mas eu não tava entendendo. Essa era uma coisa que faltava pra mim na minha percepção. Atacaram os Atreides só porque eles ficaram muito famosos? Só porque eles ficaram... Você tá falando do filme de Duna? Do filme, Ah. Atacaram os Atreides, desculpa, eu tô falando do filme, Paul Atreides, Oscar Isaac de... Isso. Eu nunca tinha entendido, tipo, beleza, o cara destruiu os caras porque os caras ficaram famosos. É uma justificativa, funciona. Por que ele levou eles pra hacks, né? Isso, porque, tipo, desonrar esses caras é muito assim, por que pegar os Harkonnen e falar, não, realmente massacra todo mundo, era só por causa era, né? Porque ficou famoso? Tudo bem, é uma desculpa. Eu acreditaria. Mas agora, o que eles estão mostrando pra gente é que um Atreides vai tentar um golpe. Então, mano, os caras têm histórico, sabe? Então, tipo, e como a gente viu que 10 mil anos no futuro, que são os filmes, é um cara da Casa Corino, a Casa Corino vai continuar, então, certo? Provavelmente não vai ter troca de poder. É o Império de 10 mil anos, né? Então é isso. 20 mil anos. Então, se é 10/20, vai perder sua popô. Ele é conhecido como esse Império de... Então, assim, eles vão manter na família até lá no filme. Então, daqui 10 mil anos ainda vai continuar. Mas só que aí ficou com essa mancha, provavelmente. Tipo assim, lembra que há 10 mil anos atrás os Atreides se uniram, sabe? Pra tentar dar o golpe. Então, é um negócio que vai manchar os Atreides para os Corino. Sabe que o ator do Kieran... Ele dá bastante entrevista e ele é bem vocal sobre o processo dele e tal. Ele não parece ser uma pessoa que só tá lá, sabe? Não, o fato dele ser um Atreides... Não, eu acho que talvez tenha um papel... Eu tô tentando ler como eles reagiram a entrevistas pra entender o papel deles na série. Porque, por exemplo, um que não sabe muito responder pergunta é o Desmond. Mas o Fimel, ele é meio durão mesmo. Inclusive, o Fimel vai vir pra CCXP, né? A gente viu isso hoje, no domingo, dia 8. Vai ter um painel de Duna. Vai ter um painel de Duna, a profecia, com a showrunner, com o produtor executivo, com o Fimel, com a mina que faz a Teodósia também, deixa eu pegar o nome dela aqui pra não falar besteira,
Jade Anouka. Outra musa, eu adorei ela como Bene Gesserit, acólita. Porque eu acho que o que me incomodou é que a gente via a Bene Gesserit muito igualzinha. Aí nessa série tem tipo a Caixa. Todas elas parecem a Jéssica, vamos ser bem todas sinceros aqui. parecem a Jéssica. Tipo, inclusive a que faz a Ellen Giles no filme, que é aquela Bond Girl, ela também parece uma Jéssica mais velha. Parece. Né? Então, eu A gostei própria muito Valha dessa... e a Tula também, sabe? Tipo, mulheres Elas brancas são, mais velhas. meio que assim. parecidas, mas eu gostei muito da Theodosia, assim. Ela transmite o que o personagem, eu acho que precisava transmitir. E já que a gente tá falando do palácio, eu queria puxar as cenas que aconteceram no palácio nesse episódio. Então, começa com o Duque Riches, ou Riches. Todo mundo como pronunciava Riches, e aí agora a gente chama de Riches por causa da série. Brigando com o imperador, mostrando as asinhas de fato, né, assim, que né, primeiro episódio foi só puxação de saco, agora a gente viu quem ele é de verdade, ameaçou, falou que vai tirar a tropa, que não sei o que lá, que já estava selado o acordo. E aí, eu queria elogiar muito os dois atores, o que faz o Duque Riches, porque no primeiro episódio eu não dei nada pra ele, mas eu adorei a atuação dele, e queria elogiar a atuação do Mark Strong, que tá muito melhor nesse episódio. Finalmente, tipo, saiu do casulo, assim, sabe? Aquilo, a frustração de um corino que não está conseguindo segurar seu império. Sentir. No primeiro, ele é só um cara meio chato, meio fraco. Aqui, ele é um cara fraco, mas que eu entendi a frustração dele. E aí, ele, desesperado porque a Caixa morreu, né? Ah, boa, ele fala sobre isso. Ele fala, cadê ela quando eu preciso, sabe? Sim. E aí, a esposa faz tipo... revira os olhos, né? E aí ela consegue entrar um pouco mais. E aí acontece aquela interação que eu falei que eu amei, que é dela com o Desmond, né? Que eu achei que foi uma dupla improvável, mas que vai caber muito. Queria lembrar que ela chama o verme de Shai-Hulud. Então, fala sobre isso. Quando ela falou que ele contou, né, que ele tinha sido engolido por um verme e tinha voltado. E a gente viu na imagem também, né, que ele deixou pro imperador ver. Eu vou te falar que pouquíssimas pessoas já foram engolidas por um verme e voltaram. E o imperador chama de verme, isso é importante. Ele chama de verme, mas ela chama de Shai-Hulud. O que é Shai-Hulud? Shai-Hulud é o nome Fremen dos vermes e traduz como se fosse o criador. É Deus, né, quando ele fala assim. Pro Fremen, lembra da Liet? Ela fala, eu vou voltar ao meu criador, to my maker. E ela põe um Samper na hora de morrer e vai lá e o verme chega, engole ela. Então Junto com o Saldokar. é algo religioso. Como o imperador fala, tipo, é o verme. E é o que a gente fala, é o verme. No primeiro episódio ele falou que a esposa dele era uma mulher religiosa. Vou deixar a religião pra minha esposa, né? E aí ele falou, se resolver os seus problemas, você volta a crer? Aí o imperador crente, você vai ser crente. Believer. E aí ele fala, eu acredito em qualquer Deus que você quisesse, acreditaria em qualquer Deus se isso resolvesse. E depois ele se arrepende, né? Tipo, não foi bem isso que eu quis dizer. Ele fica bravo. Ele fala assim, eu dei a entender que eu queria que você matasse o menino. Não era bem isso. Não deu. Não, deu sim. Meteu o cara assim, nossa, eu viraria crente na hora se o casamento acabasse. Aí o cara, Ele não queria que o menino morresse. Não, Isso não. é muito maluco. Mas você deu a deixa pro cara, entendeu? Tipo, faça alguma coisa, sabe? Faça alguma coisa. Uma coisa que eu admiro muito no Desmond, e eu falei isso pra você ontem, é que ele é a antítese de uma Bene Gesserit. Porque ele fala na sua cara, perguntam, você matou ele? Matei. Ah, você fez tal coisa? Fiz. Ela até pergunta, você matou a Caixa? Matei. Sim, também. Ele não fica de rodeios, não tenta te influenciar. É uma estratégia você revelar exatamente pro oponente quais são as suas cartas, ou que você quer que elas achem que são essas cartas, e desnortear elas. Porque eu já tava pronto pra interrogarem ele ia negar, ele ficar lá na prisão, e alguém vai resgatar ele, sabe, assim, por um arco assim. Acabou, já resolveu. Não, e aí entra nisso que você falou. Ele é a antítese da Irmandade, porque elas trabalham descobrindo mentiras. Né? E ele acredita em tudo que ele fala, ele não mente. O poderzinho delas é pra mentira. E aí, e se ele acredita? E se ele não mente? E se ele não mente? Ela não tem mais poder sobre ele. Inclusive, quando a Valha usa a voz. Porque ela vai como super trunfo ali. Ela achou que ela ia... Tira sua faca. É o momento que ela acha, não, agora eu vou realmente acabar com essa situação. E eu gostei, porque ela entra na sala assim, não, quer saber? Vamos resolver isso logo. Porque ela foi falar com o imperador, não foi falar com ele. E aí ele vem todo pimpão, todo, você achou que ia falar com o imperador? Tá falando comigo, agora eu tirei todas as suas regalias aqui dentro e tal.
E aí ela fala, meu, quer saber? Vamos resolver isso logo. Dá pra entender esse ar dela. Tipo, ó, realmente, eu vou ter que matar esse cara, sabe? Não tem o que fazer. E aí é o trunfo, é a arma. E ele ainda finge que dá certo, né? E ela tava certa aqui. Não, Mas ele ainda brinca com ela. aí ele bota tira. a faca assim e ela fica, ele dá um sorrisinho abaixo, fala, viu? Não vai rolar. Isso pra mim foi o ápice, porque é o que eu falei, setou. Não eles estão no mesmo nível, se pá, ele tá até um nível acima, assim, tipo, ó, suas armas não funcionam comigo. Aí agora que ela vai ter que gastar a mente dela de verdade, entendeu? Essa questão, assim, já foi registrado que existem pessoas, nem sempre a voz funciona, né? Ah, Tipo, não tem é pra pessoas todo que são mundo? resistentes. Assim, quanto mais frágil, quanto mais fraco você é ou está, melhor ela funciona. Tem um pouco de variação em como o Frank Herbert vê a questão da voz e o Brian vê. Porque pro Frank é uma questão de condicionamento de corda vocal, de inflexão de tom, de você ler como é que a pessoa tá, falar de um jeito, né? Então, até a Jéssica fala assim, mais devagar, pro Paul, quando ele começa a dar o discurso dele, ali na reunião do Norte e do Sul dos Fremen. Então, tipo assim, é uma inflexão. Pro Brian é mais um poderzinho, assim, né? Mas, assim, existem muitas instâncias de que as pessoas resistiram à voz, assim. E eu não entendi por que ele resiste, mas eu entendi que ele é uma pessoa muito segura de si, do que ele tá fazendo, de sua missão. E ele já estava pronto pra isso. Eu entendi que ele já veio preparado, porque ele não ficou assim, o que você tá fazendo? Ah, não, ele já foi pro confronto. Ele já sabia o que ela ia fazer, sabia que é um dom das Bene Gesserit. Eu não sei se a Valia já chegou a ensinar, já espalhar, né, a voz. A gente não viu ninguém usando até agora, só a Valia, ninguém, nenhuma das irmãs, assim. Eu queria voltar um pouquinho também pra Wallach Nine, porque aconteceu com a Lila, que a gente passou rapidamente. Essa questão de você desbloquear outra memória, finalmente eles explicaram pontos. Pra começar, assim, finalmente eles explicaram o que é outra memória, que pra mim vai ser muito importante no Duna Messias do Villeneuve, por causa da Alia. Você acha que eles estão preparando já, tipo, galera, é isso aqui que vai rolar? Entendeu? É muito importante você saber o que é outra memória, sabe? Que você consegue ouvir seus antepassados. Mas onde a série me ganhou foi a questão de ser uma planta. Porque essa planta chama erva de Rossac e é a origem da primeira sacerdotisa que despertou a sua memória. E isso assim, muito, muito tempo atrás. Tem origem até com a migração Zensune, descendentes do Zensune, que aí eventualmente vão ramificar e vão virar até um ramo deles são os Fremen, tá? Às vezes eu falo de coisas muito lá pra trás e o pessoal não identifica muito, mas é porque essa lore ela é muito extensa e teoricamente ela começa aqui, né, nos nossos tempos de hoje e até mais pra trás. Então, por exemplo, eu falei que as Bene Gesserit, tipo assim, a tribo que daria origem às ideias que permeiam as Bene Gesserit são da Mesopotâmia. E uma pessoa achou estranho nos comentários. Mas de fato, ela começou a nossa civilização. Tudo começa na nossa civilização. Teoricamente, o antecedente do Quileto e do Paul vai até os tempos do Egito, sabe? Assim, tudo isso é dito, mas enfim. Porque eles entremeiam nosso passado civilizatório com um futuro distópico, tá? Então, essa erva, ela surge depois de um tempo de muito sofrimento, de que esse povo, os Ensunitas, eles tiveram que migrar por conta de questões do imperador mesmo e tal, e foram para planetas muito escassos. E eles tinham muita fome, tipo assim, tava tudo muito difícil. E aí uma das sacerdotisas, ela achou uma erva, e essa erva, ela comeu no desespero, e ela quase morreu. Só que antes de morrer, na verdade ela morre, porque é difícil sobreviver à toxina, que eles falam, né? Essa erva, ela desbloqueia a memória das suas antepassadas, as mulheres da sua ascendência. E aí, esse povo, como ele migrava muito, eles não sabiam sua ascendência. E eles não conseguiam entender, assim, que decisão tomar. No momento que ela entendeu de onde eles vinham, ela conseguiu passar isso antes de morrer pro povo dela, e ela morre. E aí virou uma coisa, né? E aí, teoricamente, vem disso, assim, né, pela enciclopédia, mas a Raquel usa o extrato desse veneno para desbloquear as memórias. Só que a gente vai ver aqui depois também que isso é muito perigoso, exatamente pelo que aconteceu com a Lila. Aquilo não é para uma acólita fazer. A Lila sabia que ela ia morrer. Tá? Ela achava que talvez tivesse uma chance, porque ela confia na Tula, mas
A Valia mandou ela ali pra morrer. Pra morrer, pra porque pegar a informação e morrer. que era muito importante pra ela saber o que a Raquel diria. E a Raquel fala, acrescenta, né, coisas do tipo sobre o caminho mais curto, que aquele que nasceu 2 vezes é chave. Então, ele que nasceu uma vez natural e outra renascido pelo... Falou, não sei se foi areia ou sol, mas tipo, deu a entender que era Hax mesmo, assim. Algo relacionado, né? Então, tem uma interpretação dessa profecia, né? De novo, vai ter. E ela pode estar... o que eu achei assim, genial é que ela pode estar falando tanto de agora, que é o que, obviamente, elas vão interpretar, né? Quanto daqui a 2.500 anos, entendeu? Tipo, se você pegar isso e aplicar pra essa série aqui, tipo, ela pode estar falando disso aqui, certo? Tipo, toda essa questão do Arafel, do renascido 2 vezes, um que morreu e nasceu de novo. Eu acho que ela fala morreu e nasceu de novo. Ela fala morreu e nasceu, que seria o Desmond, né? Então todo mundo quer falar, é o Desmond. Mas, tipo assim, pode acontecer personagens dessa série aqui. Sim, sim. E quando ela acessa a outra memória, eu não acho que a Doroteia matou ela. Às vezes você pode ser sobrecarregado pelos outros egos dos seus antepassados, né? Tipo, a presença dos seus antepassados dentro de você. E aí, pela última cena que tem, que eu gostei, eu achei meio Silent Hill ou, sei lá, Bruxa de Blair, Total, né? Assim. total. Eu achei que funcionou, mas depois começou eles perderam a mão. Tem uma câmera de frente, assim, que acompanha o rosto dela que... Mas aí, quando elas, tipo, parece que todo mundo vai pra cima dela, né? Eu entendi que eles tomaram o corpo e a mente dela, afogada nesses outros egos, o corpo não suportou e a toxina venceu, ela não conseguiu expurgar. Paul passa por isso e a Jéssica passa por isso, né? Só que a Jéssica tinha muito treinamento, ela foi discípula da Ellen Giles, né? A Ellen Giles também, obviamente, passou por isso. Essa menina era só uma menina mesmo, se eles deixam bem claro, né? Que é só uma... Ela fala, eu sou uma acólita, não é pra acólitas. Assim, eu acho que foi... Não sei se todo mundo veria dessa forma. Comenta aí pra gente saber o que vocês acharam. Mas eu vi como inescrúpulo. Sim, a Valia... vai passar... deixando claro que ela vai passar por cima. É o que a Jem fala. A Jen dá a letra. A outra irmã, a acólita, ela fala a lealdade... A lealdade nossa como irmãs, e falando de todas, é com a irmandade, não com as irmãs. Não é uma com a outra, é com o todo, entendeu? Com o grupo, com a organização. Então ela tá fazendo isso pela irmandade. Eu gosto de pensar que a Lila entendeu isso, que ela tá fazendo isso pela irmandade, sabe? Sim, mas aí é a hora que a irmã da Valia vai falar, que parada é essa, sabe? Mas assim, eu acho que ela entendeu que ela ia morrer. A Tula, esqueci o nome dela. A Lila. Eu entendi que a Lila estava fazendo pela irmandade, não porque ela achou que ia sobreviver. Mas a Tula sabe. Tula também, eu acho que ela tinha uma esperança que ela sobrevivesse, tá? Porque ela pareceu muito, muito triste de verdade quando ela morreu. Só que a Jam, e as meninas e a Valia sabiam que essa menina ia morrer. Afinal, uma delas morreu, né? Vai ser pesado agora. E aí, tem um enredo em Irmandade que é uma dissidência Bene Gesserit, centralizada. E aí, não sei se eles vão usar isso, mas, tipo, se pegarem essas meninas, assim, tô conjecturando, não teve nada que... Teoria. E fosse um pouquinho pra esse lado, ia ser muito legal. Porque, no final das contas, como a gente já viu lá no História do Paul, elas são massacradas, é óbvio, assim. Tipo, a Reverenda Mata tem muito poder, entendeu? Ela tá na escola Sulky, né? Assim, ela permeia tudo. Então, mas assim, é um pensamento dissidente. E aí, eu não lembro se isso é na Irmandade ou na Enciclopédia que eles falam que teve meio que uma revolta, assim. Mas isso aconteceu, e tipo, de pessoas mais jovens. Então, talvez a gente veja isso aí. Outra pessoa que é uma espiã que a gente não comentou, a Micaela, né? A gente pulou também, a gente tava falando dos rebeliões. A gente passou por cima, né? Que no caso a Micaela tava tudo lá cobrando o Atreides, assim, não vai se envolver demais e tal. Mas ela... Porque essa lealdade é pra rebelião, hein? Exato. Mas ela é uma irmã. Ela é da Irmandade. Ela tá passando informações pra Valia. Ela tá coordenando... Inclusive, ela deu o nome do Kieran pra... Que é o primeiro nome. Que ela falou, vou começar... Ela quer todos os nomes, porque ela quer agradar o imperador, né? Vamos queimar essa operação, essa célula. Ela fala, vai queimar a célula? E é muita espionagem isso, né? Eu gosto de espionagem. Tipo assim, você vai queimar, eu tô aqui, 5 anos aqui trabalhando nessa célula, não. E aí legal, é a frieza da Valia. Agora não tem o que fazer. Eu preciso desse ativo agora, eu preciso dessa informação. Mas a gente tava alimentando. Não, tudo bem, mas agora, tipo,
prioridades, sabe? Prioridades. Então a Micaela, ela tava armando, ela já tava ali dentro, ela faz parte da Irmandade, ela tava passando informação pra Valia. E pra mim essa é uma das coisas legais da Bene Gesserit, assim. Quando a gente fala que elas estão em todos os lugares, elas estão nas sombras, é em todos os lugares, todos. Né? Elas estão do lado do Imperador e na rebelião. E uma característica é que tem pessoas de alto escalão, Bene Gesserit, e baixo escalão, entendeu? Tipo, a zeladora ali pode ser Bene É a Gesserit. mina do bar. A princesa é a Bene Gesserit. É a mina da balada, sabe? Tipo, você não dá nada ali pra ela, tá com os olhos azul de droga. Você fala, não, mas ela é uma Bene Gesserit. E aí ela, tipo, ficou bem com a roupa, né? Depois, assim, eu fiquei assim, nossa, esse cabelo dela, glow up total. E eu não tava esperando, explodiu minha mente, assim. Quando a Valia que tava organizando, eu falei, meu, é isso, é esse. A Valia tá em todo lugar. Essa mulher não é despreparada. Ela encontrou um oponente à altura, mas ela não está despreparada. Ela tá como madre reverenda superiora há 30 anos, mexendo os pauzinhos. Dominando, entendeu? E eu quero saber por que ela nunca entrou na Imperatriz. A Imperatriz não gosta das Bene Gesserit. Mas deve ser coisa da religião. Eu acho que talvez confronte com a religião dela, né? Que a gente ainda não sabe o que é exatamente. Que é o que essa série tá falando muito sobre isso. Essa linha entre religião e política. Sim. Que em Duna, as duas coisas estão sempre muito ligadas, assim. Então, e aqui agora, o que provavelmente a gente vai ver com a esposa do imperador, a imperatriz, e o que o próprio Desmond depois aproveita, é que ela já tem uma religião. Que aparentemente é uma religião que não gosta das Bene Gesserit, porque ela não gosta e o Desmond também não. Mas será? Sabe por quê? Se é uma coisa de Duna, não sei se você lembra que o filme até fala, a Ellen Giles fala, em Duna nós fizemos o que podíamos por você. Uhum. Tá, isso é uma coisa chamada, eu acho que é latim, missionária protetiva. Missionária protetiva, que é você soltar a religião com o mesmo modelo, com o mesmo o esqueleto, adaptado para cada planeta. Então, você vê que a Reverenda Madre em Duna é diferente da Reverenda Madre em Caladan. Mas, assim, o corpo é o mesmo, que é o que a Shani fala. Essa religião não é nossa. Isso aqui, quem tem que liderar é um Fremen. Isso aí são os mitos que elas plantaram. Elas plantam. Elas estão há anos plantando que o escolhido vai vir dos céus. Tá? Exatamente. Então eu fico pensando se o que não vai voltar para uma coisa que da missionária protetiva, que no fim é a mesma religião, entendeu? E por isso, uma Bíblia católica unificada. Uma Bíblia unificada que seria a Bíblia Católica de Orange, né? Lembra que ela não é só católica, assim, apesar do nome, foi só o nome que pegou mesmo, mas por isso é que elas unificaram todos os mitos, apoiaram esse projeto para poder dominar com mais facilidade de todos os planetas, porque se todos os mitos são iguais, parecidos, ou se as pessoas acreditam em coisas parecidas, elas têm mais poder. Só uma brisa, eu acho que eles não vão usar isso de fato na série, mas só algo pra se pensar. Talvez a religião da Imperatriz seja, no fundo, a mesma coisa dos Bene Gesserit. Bom, indo pros finalmente, eu tenho uma questão aqui. Eu não conversei com a Ana sobre isso, mas eu vou terminar esse podcast com uma pergunta. Existe uma possibilidade, veja bem, vamos lá. Eu vou fazer um preâmbulo aqui rapidinho. A guerra contra as máquinas foi contra as máquinas pensantes. Inteligência artificial, né? Então, que dominaram os homens, estavam tentando escravizar os homens, e aí rolou uma guerra jihad que escalou, virou guerra santa, virou genocídio, mas começou por essa questão. Máquinas pensantes, eles falam, inclusive, nesse episódio, né, sobre máquinas pensantes, que o lagartinho era uma máquina pensante. Então, máquinas com consciência, certo? Veja bem, existe uma possibilidade das máquinas terem chegado, agora o professor Pasquale falhou aqui no português, num ponto de criar um ser humano, tipo, elas são pensantes a esse ponto, tipo, o próximo passo delas era emular um ser humano, porque eu tô muito com essa imagem que talvez o Desmond seja uma máquina, com o corpo de um ser humano, ou minimamente parecido com um ser humano, entende? Os olhos azuis podem ser o dele, toda essa questão dele ter o poder de ser alguma coisa de máquina. Entende a questão? De talvez seja uma máquina que ele fala, né? Existe uma força além dos homens e das máquinas. E tinha a possibilidade de ser uma máquina que virou crente. Eu não sei se existe em Duna, no caso, não existe, entendeu? Eu acho. Porque eles não focam muito nas máquinas, eles focam nas pessoas que criaram as máquinas. Então, um dos medos no final da série é que os Ixianos que fazem as tecnologias criassem novamente máquinas pensantes que trariam a Arafel. Quem faz seres reconstituídos, que assim, morreram, mas podem reconstituir, são os Twi'lek-Su, que fazem tecnologia biológica. É verdade, você comentou. É quem faz os Golas.
talvez seja um desses dois povos. Eu não sei se eles trariam um enredo das máquinas, apesar da Revolução Butleriana estar muito próxima. Eu não sei se eles trariam máquinas pensantes voltando ainda. Eles comentam que a guerra terminou com ogivas nucleares. E isso é muito legal, isso é uma coisa bem presente em Duna. Aí a gente vê o Paul bombardeando as outras casas. E tem todo um código impedindo que uma casa use ogivas contra a outra. Obviamente, né? Mas sabe o que é engraçado? Eles guardam ogivas. Sabe por quê? Eles têm muito medo de ameaças interplanetárias. O inimigo de fora. Né? Ainda existe essa possibilidade. E quando o Frank Herbert termina as séries, a gente acha que ele ainda queria escrever mais. Ele meio que prepara o terreno para ter mais uma coisa final que o Imperador Leto 2 tinha previsto e tal. Ele escreve no diário. E a gente acha que ou máquinas pensantes ou aliens. Ou gente vindo de fora. Ou é a revolta das máquinas de novo, ou é o que realmente todo mundo tinha medo acontecer. É isso? Então, sobre essa pergunta, eu não sei exatamente. Pelo menos do meu conhecimento, eu não consigo responder. Que eu só reparei nesse episódio o quão azul são os olhos do Desmond. Talvez vá para esse caminho. Ou talvez eles queiram que a gente pense isso. Pode estar plantando na minha cabeça isso. Sim. Mas na lore tem muita coisa além que eles podem explorar, que eu acho que eles vão mais para essa outra direção. Obviamente, a Alice é uma grande fã de Dune, grande fã do Villeneuve e de todas as outras coisas que da lore mesmo os livros do Brian. E é isso que eu acho tão satisfatório, sabe? Essa coisa da erva de Rossac, o véu que você comentou, que você perguntou por que o silêncio. É uma tecnologia exiana, né? Ele é um dos principais produtos deles. Eles são um planeta que faz tecnologia e exporta, mas tecnologia não pensante, nos limites da legalidade. E todo mundo usa, obviamente, é por isso que tudo levita em Duna. Eles que fazem as coisas levitarem. Eles fazem a tecnologia de suspensão, que eles chamam. Por isso que o Barão levita, ele usa as tecnologias de suspensão. E esse véu é um véu de privacidade que tudo dentro é abafado pro exterior. Sabe? Você se torna, assim, tipo, um ponto cego. E isso é visto no Duna 1. A Ellen Giles entra nesse véu de silêncio, eu não lembro o nome exato do livro, mas ela entra para conversar com os Harkonnen. E aí do lado tem um bichinho, uma aranha, né, uma aranha humana, alguma perversão, né, um pet que eles chamam. E aí ela fala, esse bicho tem que sair. Aí ele fala assim, não, ele nem entende. Aí ela usa a voz, saia. E aí ele sai, e ele fala, acho que ele entende, né? Se ele entendeu a voz, ele entende. Então, dentro daquele véu, você fica invisível a, tipo, mecanismos de espionagem, de escuta. Achei que só abafava, tipo, ninguém ouve, mas ele camufla de tudo. Isso. Então, é uma tecnologia que ela viu no livro e no filme e trouxe pra série. E eu agradeço muito, porque é óbvio que as duas reverendas iam no palácio, não iam conversar, tipo, no chazinho. No canto, entendeu? nem no canto, assim. Elas iam usar essa tecnologia que abafa, né? Porque lá todo mundo tá ouvindo todo mundo, fazendo planos e ataques e contra-ataques. A Valha, no meu ver, ela não mostrou seu valor ainda. Tá tudo dando errado pra ela. Sim, tá tudo caindo pra minha amiga Valha. Muito pequena. Na verdade, eu acho que não é que visão muito pequena. Eu acho que ela tinha o controle por tempo demais. E aí o primeiro a desmoronar, desmoronou tudo. Tipo, ela foi montando o castelo de carta, beleza. Mas na hora que caiu uma peça, ela não tá sabendo mais segurar, sabe? Que não tinha ninguém pra ameaçar ela todo esse tempo. Ela tava o plano dela livre, assim. Então, mas... E ela tava muito focada numa coisa só, que era pegar a Imperatriz, que seria a Inês, né? A futura Imperatriz. E aí veio outras ameaças, ela não tava preparada pra isso. E ela é muito centralizadora. Aquilo das Bene Gesserit que eu falei é isso, elas são contra a centralização. Porque se ela perder a mão, acabou. Se ela morrer aqui agora, acabou a Irmandade. Então, eu quero ver muito as coisas dando errado pra ela e dando erradas pra ela. Quero ver como ela vai solucionar, na verdade, tá? Mesmo que, nem que seja um desfecho ruim, eu quero ver a resolução disso. E todos os personagens me pegaram muito. A Tula me pegou muito. Assim, gostei muito dela. Ela tá bem sofrida nesse episódio, né? Que é o papel dela, mas assim, mostrou assim, que veio mesmo. Desmond ainda não gosto muito dele. Acho que essa dupla Desmond e Imperatriz, vamos ver, tá? Promete, essa dupla promete. O Mark Strong, a função dele, o Imperador, é tipo, dar tudo errado pra ele. É ser bravo e confuso. Aí ele fazer cara de bravo e fica assim. É muito confuso. E cadê a caixa? Não, caixa. É isso. Inês me decepcionou.
O núcleo da Inês e do Atreides é o mais chato. Isso é de longe, assim, é o mais Talvez chato. melhor, realmente, eles dão entrevista juntos. Então, tipo, a Imperatriz e o Desmond davam entrevista junto já. Então eu já sabia que ia ter uma coisa com eles, entendeu? O Inês e a Atreides também, eles dão juntos. Então, vamos ver. Mas, assim, pra mim, o arco é a Tula e a Valha. Eu quero muito saber. Aquela questão do mapeamento genético que eles têm das linhagens. Aquela sala que ninguém nunca viu. Quero ver isso aí voltar. Tá muito interessante, né? Segundo episódio foi muito bom. Como a gente comentou aqui, a gente rasgou elogios. Acho que manteve a qualidade do primeiro. Tô muito ansioso porque o próximo já estamos na metade. E aí? Vai ser coisa de uma temporada só? Vai ser tipo minissérie? Vai continuar? Eu tô muito interessado. Nossa, na minha hein? opinião, tem coisa aí pra fazer, tipo assim, spin-off e mais temporadas. Tipo, tem muita coisa. E mostrou que Duna cabe na TV, entendeu? Sim. Eu já vi gente reclamando assim, ai, mas a qualidade é inferior. Eu reclamei das naves ontem, né? verdade. Que eu achei muito Star Wars. Porque a gente foi pegar pra ver do Villeneuve depois e, tipo assim, outra dimensão. E as naves do Villeneuve são mais feias. Mas, de restante, não é que feia, né? Mas, assim, É um muito quadrado monumental. brilhante, assim, você fala, putz, que nave zona feia. E- Não, tudo bem, é uma identidade, eu só E tô brincando. desde a chegada, né? Sim. Então o minimalismo dele. Mas, assim, eu acho que cabe na TV essa série, entendeu? E não é que nem a série de Duna que teve um tempinho atrás, do canal Sci-Fi lá, que, tipo assim, era meio sci-fi barato. Sci-fi faz uns trechão da hora. É uma série de, realmente, assim, HBO, sabe? Assim, eu acho que coube completamente. Eu quero ver muito Duna na TV. Eu acho que tem coisa que não dá pra adaptar em filme. Isso aqui tem que ser série. De verdade, assim. É muita coisa, é muito plano, é muita... tem um livro que é mais pensamentos de um personagem, sabe? Assim, ideias. Então, eu não sei se cabe um filme, tanto quanto uma série. E eu adorei a adaptação. Quero ver muito mais. E você que está assistindo e ouvindo a gente vai comentar agora se você gostou do episódio 2, se você não gostou. Também comenta essa minha doideira aí do Desmond de robô. Pode ser que role. Mas principalmente comente o que você achou e comente se você quer também que a gente faça o episódio 3. Agora eu vou pedir assim, você é mendigão mesmo. Todo episódio eu vou pedir. Quer que a gente volte? Peça, tá bom? Senão a gente não volta. Ana Park, redes sociais. @Ana A Park no Twitter, com 2 N's. @Ana Park com 2 N's e 3 underlines no Instagram e Ana Park no Blue Sky. E pra ajudar todo mundo, na descrição aqui do Spotify, na descrição aqui no YouTube, eu vou deixar tudo anotado bonitinho. Mas se você gravou aí, é Ana Park. Basicamente, o meu também é Norton Domingues, não é difícil de achar, nossos nomes são bem únicos, na verdade. Mas vou deixar aqui embaixo na descrição, tudo bonitinho, os @ bonitinhos, segue a gente lá. Fechou? Fechou. E comentem, porque a gente tem muita coisa pra assistir, tá? Tem Silo. Se vocês não comentaram, a gente não vai continuar Se fazendo. vocês não comentarem, a partir da semana que vem a gente vai cobrir... Deixa eu pensar. Fala uma série que tá rolando aí. A gente vai cobrir Silo da segunda temporada. Dane-se a primeira. Que também é uma ótima Que série. também é uma ótima série. Que também tem uma Bene Gesserit. Enfim, gente, um beijo. Até mais. Tchau.